Sejam muito bem-vindos ao meu podcast com Natália Barbosa. Aqui vou trazer diversas especialidades, vou trazer um bate-papo muito bacana sobre diversas áreas da fisioterapia e áreas afins também. Essa grande ideia do podcast que eu trouxe para vocês é para poder a gente conseguir visualizar diferentes histórias, diferentes abordagens da fisioterapia, de diferentes áreas, inclusive que vai também te ajudar a agregar aí mais conhecimento, te trazer mais para o mercado de trabalho, ser um profissional completo na sua totalidade, não só sendo um profissional fisioterapeuta. Então, essa grande estreia do meu podcast está realmente começando para poder trazer para vocês essas abordagens. E aí, hoje, eu estou super empolgada para iniciar esse podcast, porque eu tenho uma convidada extremamente importante e especial aqui na minha vida, que é a doutora Geliane Cruz. Gente, a Geliane foi uma fisioterapeuta que entrou na minha vida de uma maneira muito especial. E esse episódio, esse meu primeiro episódio, não poderia ser um episódio diferente, Eu precisava trazer realmente ela, porque além de pessoa, de profissional, ela foi uma pessoa que entrou na minha história como mãe, Mãe atípica, e ela vai falar um pouquinho dessa história para vocês. Além dela ser uma mãe atípica, a gente já ter se conhecido em um momento ali que eu tava atendendo o filho dela, a gente hoje tem uma relação profissional. Então, ela fez a mentoria Natália Barbosa, e depois da mentoria, ela agora trabalha na minha equipe. Então, ela trabalha na equipe NB Fisioterapia Especializada, que é hoje uma equipe que eu tenho aqui, no estado que eu moro, em Fortaleza, Ceará, de atendimentos domiciliares. Então, a gente vai ter um bate-papo hoje para falar um pouquinho sobre essas diferentes formas, Como foi essa estrada, esse caminho que ela percorreu para conseguir conquistar hoje o que ela tem hoje, toda essa referência, esse trabalho, já no primeiro ano de formada, da fisioterapia. Então, eu sou muito grata pela presença dela. Geliane, seja muito bem-vinda ao meu podcast. É um prazer enorme te ter aqui. Muito obrigada pelo convite, Natália. Eu fico muito feliz de estar aqui. E fico muito feliz também pelas suas palavras, E saiba que a recíproca é verdadeira, tá? Então, assim, a minha história com a fisioterapia, ela começou com o meu filho, o Pedro Ernesto, que a Natália foi uma das fisioterapeutas que atendeu o Pedro. Então, a gente se conheceu nesse momento aí, E o Pedro, ele é uma criança que ele nasceu, com uma síndrome, artrogripose, que é uma condição aí que afeta as articulações. E o Pedro, com os 3 meses de vida dele, ele teve uma parada cardiorrespiratória, que veio aí ficar bem sequelado. E veio a depender de ventilação mecânica, que é uma condição aí que precisa de cuidados, constantes. Aí, desde o nascimento do Pedro, eu me aprofundei, assim, na área da saúde, principalmente na fisioterapia, que foi onde eu vi que a fisioterapia é essencial na vida dessas crianças. E ajuda, assim, Entendi. As famílias também nos momentos difíceis, Sim. Então, tu decidiu fazer o curso de fisioterapia durante o início ali do diagnóstico do quadro dele. Como é que foi essa abordagem em relação à questão assim, eu quero fazer faculdade de fisioterapia? Porque assim, gente, a Geliane, ela, na realidade, ela conheceu a criança, crônica complexa, teve, assim, eu digo, a oportunidade de, ter um filho com essa condição crônica complexa, que precisa de ventilação mecânica, que precisa de uma gastrostomia, de cuidados realmente bem especializados, e específicos, Geli. Sim. E aí, então, desde o início, tu tinha quantos anos, mais ou menos, Geli? Ô, Natália, eu tinha 32 anos. Quando tu teve ele? Quando eu tive o Pedro, E, assim, quando veio, eu descobri no 5º mês de gestação que ele já tinha a doença. A síndrome. E que ia ser só física, Então, assim, quando o Pedro nasceu, que ele teve a parada, aí veio tudo novo, de novo, Porque já tinha vindo a história da síndrome. E aí, quando ele nasceu, que ele ficou em ventilação mecânica, foi outro baque, assim, pra gente, E não, eu fazia farmácia na época. Tu fazia faculdade de farmácia e aí tu resolveu sair pra fisioterapia. Quando a gente é mãe atípica, a gente, querendo ou não, a gente começa a pesquisar várias áreas, porque a gente tem
ali uma vivência diária com todos os profissionais, né? Da área da saúde. Então, assim, eu me aprofundei mais na fisioterapia mesmo, foi o que me chamou mesmo a atenção, porque eu vi ali o impacto da fisioterapia no dia a dia do meu filho. Eu vi o quanto era essencial a fisioterapia para o Pedro, né? E hoje eu vejo o quanto é essencial a fisioterapia para essas crianças. Então, assim, foi aí que me chamou a atenção, foi aí que eu disse, não, é aqui que eu tenho que ir. E foi onde eu troquei, né, a farmácia pela fisioterapia e iniciei a fisioterapia já com o Pedro em home care em casa. Então, teu objetivo era fazer a faculdade para poder ajudar a cuidar do teu filho, né? Que coisa linda, né? Eu digo assim porque é muito lindo, é inspirador realmente essa história, Gelli. Por isso que, assim, eu tive muita... tive o prazer de trazer você, porque eu acho que serve como inspiração também para outras mães, para pessoas que, né, que realmente querem entrar nessa área, para saber como você pode ser tocado pela profissão, né? E aí, assim, quando eu conheci a Geliane, a gente estava no hospital, né? Ela estava internada com o filho e eu era fisioterapeuta do hospital que ela estava lá. Sim. E aí a gente conversou, né, Gélia? Eu lembro que na época, assim, eu sempre fui muito comunicativa e, assim, o meu perfil de profissional é aquele perfil de profissional que explica tudo para a família, né? Então eu tenho muito realmente cuidado, a Geliane sabe. E você foi uma das fisioterapeutas que eu fiquei, poxa, ela é fisioterapeuta, ela tem um trabalho tão bonito, tão humano. Então, assim, você foi uma das pessoas que realmente eu disse, não, eu vou seguir na fisioterapia. Sério, de coração. Então, foi isso. E aí eu vou fazer fisioterapia, né, pra ajudar o Pedro, né? Como Deus não me permitiu trabalhar com ele, ajudar ele em casa. E também era com meu pai, né, que ele era idoso, acamado também. E aí eu disse, não, eu vou seguir na fisioterapia e eu vou ajudar outras famílias e outras crianças igual ao meu filho, onde eu posso fazer tudo que eu queria fazer com meu filho, eu vou fazer com outras crianças. Porque aí, Natália, a gente trabalha com amor, né? Trabalha, assim, com dedicação. Não só pelos valores que a gente sabe, né? Que ajuda. Mas você trabalhar com amor, com aquilo que você gosta, com aquilo que você escolheu. Eu sempre digo, eu não escolhi a fisioterapia me escolheu. Porque foi assim que eu decidi, não, eu vou fazer fisioterapia, já que tá vindo pra mim tudo assim, né? Então, assim, eu abracei mesmo e é isso que eu amo fazer. Eu amo atender, e principalmente quando eu comecei com você, atender na parte respiratória, né? De ver essas crianças assim, e o que meu são as foco, crianças crônicas complexas, né? Porque eu trabalho hoje com pacientes com condições crônicas complexas, né? Então, são pacientes que precisam de cuidados especializados. Então, eu faço toda a abordagem da fisioterapia respiratória, desde aquele segmento ali domiciliar até a nível hospitalar, né? Eu sou fisioterapeuta intensivista, trabalho com terapia intensiva pediátrica. Então, eu tenho realmente muita habilidade de saber lidar com diferentes situações desse contexto. Seja ele daquele paciente que usa ventilação mecânica propriamente dita, eu digo continuamente, como aquele paciente que usa ventilação não invasiva. Então, ter o segmento desse paciente dentro do contexto familiar, dentro da sociedade que ele está ali inserido, é muito importante. Então, a fisioterapia, ela entra nesse papel de ajudar na qualidade de vida, de dar suporte respiratório, que eu digo, de condições respiratórias, para que a criança, muitas vezes, consiga até se desenvolver. Na realidade, uma coisa está muito ligada à outra, né? O condicionamento físico, motor, está muito ligado ao condicionamento respiratório. Se meu paciente tem um acompanhamento adequado, uma condição respiratória adequada, né, com um profissional que é especializado e sabe conduzir, ele vai ter condições de se desenvolver, de conseguir conquistar, alcançar metas dentro da fisioterapia motora, né? Dentro das abordagens motoras, e uma coisa sempre ligada à outra. Então, eu trabalho com esse perfil de pacientes, né? Estou trazendo a Geliane para o ramo também, porque a gente tem uma grande demanda de profissionais. Sim. Eu digo demanda de pacientes e poucos profissionais, assim, que realmente têm essa capacidade de lidar com esses pacientes, lidar com a família, porque a gente não fala, né, Géli, só da questão de lidar, às vezes é só aprender a lidar com a condição do paciente. Eu digo que talvez seja a coisa mais fácil que tem dentro da nossa área, mas saber lidar com tudo que está envolvido, né, as famílias, a gente fala de mães, a gente fala de famílias que têm um tipo de relacionamento com os filhos, de aceitação,
depressão, de famílias que a gente vê completamente envolvidas no tratamento, outras nem tanto. Então, assim, saber lidar com toda essa situação não é fácil. Não é realmente uma profissão fácil. E eu sempre falo, Natália, você trabalhar com criança, principalmente atípica, você trabalha com a criança, com a mãe, com o pai, com a avó, com todo mundo. Então, você tem que primeiro estar ali com a família e aí depois a criança. Porque se você fizer um trabalho perfeito com a criança e não se der bem com a família... Não vai fazer um trabalho legal, né? Exatamente, é o que eu sempre falo, né? A gente primeiro conquista a família, né? A gente realmente tem que gerar uma segurança para a família, para que a família dê a credibilidade pra gente fazer o nosso trabalho. A gente, mais do que nunca, sabe, né? Nós sabemos o quanto importante é o acompanhamento da fisioterapia respiratória em alguns pacientes. Porém, às vezes, o que acontece? A família não gera credibilidade. Eu digo família, eu falo família e às vezes alguns profissionais, né, da área também. Não gera tanta credibilidade porque a gente não consegue dar ali o nosso melhor, fazer o resultado. Então, a pessoa precisa acreditar no tratamento para que dê tudo certo. E assim, a Gelli entra, né, na minha equipe, né, Gelli? Fazendo realmente, entendendo como é que eu consigo conduzir de forma tão tranquila os meus pacientes em casa, no domicílio, sem internação, né, com assim, quadros respiratórios praticamente zero, né? Exatamente porque a gente tem um protocolo de atendimento, né, Gelli? Que a Gelli tá aprendendo alguns protocolos, já tá se familiarizando, mas que também eles são individualizados, né? A gente fala assim, protocolo de atendimento da fisioterapia no domiciliar. Mas cada um tem o seu, né? E você vê como cada um tem o seu, porque a gente não pode tratar de uma forma generalizada o paciente que tem uma condição ali específica. Às vezes o paciente, por exemplo, tem uma cardiopatia, que a gente já tem uma outra abordagem dentro da fisioterapia respiratória. Ou o paciente tem uma condição renal crônica. Então, assim, a gente tem que realmente, né, saber... Individualizar bem, né, Natália? Isso, individualizar. E assim, eu que sou muito grata por a oportunidade de você ter deixado eu atender o Pedro naquela época ali, alguns anos atrás. E aí, agora me conta, vai. Como é que foi essa questão da morte? O Pedro, ele morreu... Ia fazer 4 anos. Ele ia fazer 4 anos, né? Foi assim, sem dúvida, né? Um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Lógico, não tinha como não ser. Mas assim, Natália, a partida do Pedro, né? Eu acho essa morte assim, muito forte. Mas a partida do Pedro ali das nossas vidas... Foi assim, um momento onde eu foi muito doloroso, sim, foi sem dúvida, mas foi um dos momentos também que eu pensei, a gente tem que né, saber lidar com todos os momentos. E a fisioterapia me ajudou muito, né, a lidar com esses momentos. E assim, eu fazer a fisioterapia, me formar, também faz com que eu ajude outras famílias a também aprender a lidar com esse momento difícil, né, que é a perda dos nossos filhos. Então, assim, serviu, né, me deu força, né, para buscar outros rumos e ajudar outras crianças também, né, a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida diária melhor com a nossa profissão. Que coisa linda. E aí, isso te motivou muito mais a continuar com a área, né? Na área da fisioterapia. Eu digo na área de continuar com a faculdade, com a né? faculdade, porque temos várias áreas, né? Exatamente. Continuar com a faculdade de fisioterapia. E aí, quando você terminou a faculdade, e aí? Encontrou, como é que foi? Me diz quando aí. eu terminei a faculdade, eu fui no Instagram. Ela me encontrou no Instagram. Sim, eu fui procurar o Instagram, né, da Natália Barbosa. Levou o tráfego pago, me diz logo. Foi não. Ô, Jesus, aí, esse tráfego pago não me ajuda. Não, Instagram tô brincando. Da Natália Barbosa, né? E eu vi lá que tinha uma mentoria. Isso! Na área respiratória pediátrica, era a área que